Escritura de hoje. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei da linhagem de Davi um renovo justo, um rei reinará e prosperará, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado o Senhor nossa justiça. Jeremias 23, 5, 6. Quero retornar a Jeremias 23, 4, por meio do qual o Senhor me transmitiu uma mensagem a ser pregada neste dia e hora da Revolução da Graça. Nosso pastor-chefe me mostrou que, quando pastores e líderes pregam o Evangelho puro da graça, seus rebanhos não temerão mais, nem se apavorarão, nem lhes faltará. Se você está sob a aliança designada por Deus, estas são as bênçãos da graça de Deus que você deveria estar experimentando. No sonho que tive sobre a Revolução da Graça faz 15 anos, o Senhor também me deu a escritura de hoje. Você não adora como mesmo em nossas Bíblias modernas a revelação da Revolução da Graça, o Senhor nossa justiça, é destacada em letras maiúsculas? Em hebraico é Jeová Sidkinu. E é a maneira do Espírito Santo nos dizer: não percam isso. Ver isso mudará a sua vida. A mensagem que faz com que o povo de Deus não tema mais, nem desanime, nem sinta falta de nada, é a revelação de que o Senhor é a nossa justiça, não as nossas obras, nem os nossos esforços, nem a nossa perfeita obediência à lei de Moisés. O Senhor quer ser a nossa justiça. Ele quer que o tenhamos como nossa justiça. E essa justiça que Ele oferece deve ser recebida como um presente pela fé. Ela foi paga com o seu próprio sangue. Quando você começar a viver consciente do Senhor como a sua justiça, você começará a viver em retidão, de dentro para fora. Boas obras genuínas, obediência, santidade e amor fluirão inabaláveis de um relacionamento autêntico com o seu Pai Celestial. Reconhecemos que existe uma divisão hoje no cristianismo entre aqueles que creem no Senhor como a sua justiça e aqueles que creem que devem ser a sua própria justiça. Essa mesma divisão existe desde que Paulo e Bernabé pregaram em Icônio, falando ousadamente no Senhor, que dava testemunho da palavra da sua graça, permitindo que sinais e prodígios fossem feitos por suas mãos. A Bíblia continua descrevendo como a multidão da cidade estava dividida, com alguns se alinhando aos judeus e outros aos apóstolos. Veja Atos 14, 3, 4. No entanto, nunca foi a intenção de Paulo causar qualquer divisão. Ele simplesmente queria pregar a palavra da graça do Senhor. Portanto, o verdadeiro teste do Evangelho da Graça não é se ele está causando divisão, mas se o Senhor está dando testemunho de palavra pregada por meio de vidas curadas, libertas e transformadas. Em Gálatas 4, 21, 26, o apóstolo Paulo usou a tipologia para ensinar sobre a diferença entre a antiga e a nova aliança. Abraão, diz ele, teve 2 filhos, Ismael e Isaque. Ismael nasceu de uma escrava chamada Agar, que é um tipo da lei dada no Monte Sinai, que produz escravidão. Isaque nasceu de uma mulher livre chamada Sara, que é um tipo de graça, que produz liberdade. O apóstolo Paulo acrescentou: ora, nós irmãos somos filhos da promessa, como Isaque, mas assim como aquele que nasceu segundo a carne perseguiu, então aquele que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Gálatas 4, 28, 29. Não é inacreditável que a Bíblia tenha predito que aqueles que nasceram sob a lei perseguirão aqueles que nasceram sob a graça? Como Ismael perseguiu Isaque, e não o contrário, assim também é agora. E isso continua até hoje. Veja bem, embora nós cristãos tenhamos o mesmo pai, infelizmente, nem todos temos a mesma mãe. Alguns fizeram de Agar a lei sua mãe, em vez de Sara, a graça. E os filhos de Agar ainda perseguem os filhos de Sara, aqueles que estão sob a graça.
Você quer saber o que o Senhor diz sobre Agar e Sara? Ele disse: expulsa a escrava e seu filho, porque o filho da escrava não herdará com o filho da livre. Gálatas 4:30. Deus não é a favor de misturar lei e graça. Expulsa a antiga aliança da lei e concentra-te em estar sob a graça, olhando para o Senhor como a tua justiça, para herdar tudo o que Deus prometeu na nova aliança. Pensamento de hoje. A mensagem que me fará não temer mais, nem desanimar, nem passar necessidade é a revelação de que o Senhor é a minha justiça. Oração de hoje. Senhor Jesus, obrigado por esta revelação maravilhosa de que Tu és a minha justiça e que a Tua justiça é minha como um presente pela fé, não pelas minhas obras, meus esforços ou meu empenho em ser perfeito perante a lei. Obrigado por esta ser a boa nova que me faz não temer mais, nem desanimar, nem me faltar nada de bom. Creio que Tu és a minha justiça e me recuso a misturar a lei com a gloriosa graça. Ajuda-me a ter consciência de que estou sempre sob a Tua graça e sempre qualificado pelo Teu sangue para desfrutar de todas as bênçãos de Deus. Amém.